Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no final da semana, é a liturgia dominical, né? Nós estamos no 15º domingo do tempo comum. E essa semana a palavra de Deus vem nos levar a uma reflexão sobre o semeador. É muito importante para nós. Vamos falar sobre a liturgia desse final de semana, tá bom? Queria começar com você a reflexão sobre a primeira leitura, que é de Isaías 55, quando o Senhor nos fala que a sua palavra, que é derramada sobre a terra, não volta sem produzir o seu efeito. Isso para nós é uma garantia que Deus nos dá, né? Como a semente é jogada à terra e ela produz fruto, e ela se germina e dá seus frutos, assim também a palavra de Deus que é derramada sobre nós, ela produz fruto, tanto em nós de forma pessoal, como na igreja, no mundo em que nós vivemos. Nós precisamos ter essa noção, tanto de forma pessoal, como também da própria igreja, né? Mas a palavra de Deus, olha bem, não voltará a mim vazia, antes realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, o Senhor, ele está no controle de todas as coisas, e tudo que ele deseja vai acontecer, e tudo que ele quer vai ser realizado. Não vem com essa história de que o mundo está perdido, não. Não está. Tudo está nas mãos do Senhor e o Senhor realiza as coisas conforme aquilo que ele deseja. E nós, irmãos, temos que ter a sabedoria para ouvir a palavra de Deus e ter a certeza que essa palavra vai produzir frutos no mundo em que nós estamos vivendo. Tá bem? Isso é muito importante para a nossa vida. E quando nós pegamos na segunda leitura em Romanos, nós vemos São Paulo falando que os sofrimentos do tempo presente nem têm comparação com aquilo que há de vir. Olha, muitas vezes nós ficamos, a vida está sofrida, está difícil, tá... mas irmãos, nós temos que voltar o nosso olhar para o céu, para a glória, é lá que nós queremos chegar. Por isso que São Paulo fala, os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. Ser revelada em nós. Então há uma necessidade de nós olharmos para aquilo que Deus está querendo realizar. Porque nós sofremos, mas a criação também sofre. São Paulo fala que a criação sofre, desejando logo que aconteça a libertação. Olha só. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de revelar os filhos de Deus, que somos nós, que já foi revelado, mas ainda não chegou na plena revelação, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não porque ela quis, mas pela dependência daquela que sujeitou. Quem é que sujeitou a criação a esse sofrimento? O homem com o pecado, né? Os pecados dos nossos primeiros pais não só afetou o ser humano, afetou toda a natureza criada. Por isso que a criação geme como em dores de parto, esperando essa salvação, a manifestação dos filhos de Deus. Não é? Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação, até o momento presente, está gemendo essas dores de parto, né? E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Nós todos estamos passando por esse vale, né? Como diz o Salmo 22, pelo vale do sofrimento. Mas um dia nós veremos a luz verdadeiramente. Meu irmão, minha irmã, não se desespere. Não pense que as coisas estão pior, que as coisas não vão melhorar, que Deus esqueceu de nós. Não pense. Nós estamos aí no período dessa pandemia. Não se preocupe, isso vai passar.
Deus está no comando e Ele está tirando dali proveito para a sua glória, para a conversão dos homens, para a libertação. Muitos santos entrando no céu nesse período, muitos santos indo para a glória, e isso é um fato, hein? Que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e mergulhar nesse amor de Deus por cada um de nós. O evangelho de hoje é um evangelho comprido, bem grande, né? Que é sobre o semeador. Mas algumas coisas para nós é fundamental nesse evangelho. Vamos ver? Olha bem. Naquele dia saiu Jesus, sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela ele assentou-se, enquanto a multidão ficava à margem. Os seus discípulos foram, os seus discursos foram uma série de parábolas. Jesus começou a falar em parábolas. Um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por um, 60 por um e 30 por um. Os discípulos aproximaram então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ao que tem, lhe se dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. E assim se cumpra para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, de todos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. E depois Jesus explica para eles a parábola do semeador. Algo importante para nós, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Antigamente, para semear não é igual hoje, né? Que faz os canteirinhos, planta a semente no buraquinho, etc. Tal, né? Hoje, assim, naquele tempo não. Eles aravam a terra, só aravam, não fazia leira, não. Só arava a terra, deixava a terra solta, fofa, e ele vinha jogando a semente, assim, jogava a semente, caía onde caía. Por isso que Jesus pega o exemplo de como era semeado na época e fala que alguma semente caiu à beira do caminho, outra caiu nos espinheiros, etc, etc. No terreno cheio de pedra, não é isso? E também umas caíram no terreno bom, etc. Então, aqui é para a gente entender por que Jesus está falando que certa semente caiu à beira do caminho, caiu no espinheiro, porque o semeador jogava semente na terra e muitas delas caíam fora da área que ele tinha arado, não é isso? Para nós é para entender. A palavra de Deus é a semente que foi semeada. A semente foi semeada e ela caiu na terra. Pois bem, a terra somos nós. Aí nós temos que olhar que tipo de terra que nós estamos sendo, né? Será que eu estou acolhendo bem a palavra de Deus? Será que eu estou acolhendo a palavra de Deus por algum tempo, aí depois os espinhos sufocam, as preocupações da vida vêm e sufocam? Será que eu estou
sendo um terreno cheio de pedras, que a semente cai, a palavra de Deus cai no meu coração, mas ela é abafada ali no meio das pedras, ou no meio do caminho, na beira do caminho, que as aves vêm e comem a semente, ela nem chega a crescer, nem chega a nascer, nem chega a germinar. Que semente que eu estou sendo? Ou mesmo que nós estamos sendo uma semente boa, melhor, uma terra boa que acolhe a semente, né? Estamos dando fruto. Que fruto estamos dando? 30, 50, 100 por um? Que tipo de fruto nós estamos dando na nossa vida? Meu irmão, minha irmã, isso é fundamental para nós. Porque se a nossa terra está cheia de pedra, precisamos dar um jeito de tirar essas pedras. Pedir a graça de Deus, rezar mais, fazer penitência, buscar a Deus para limpar esta terra. Se nós estamos na beira do caminho, a terra não foi arada, não foi preparada. Nós temos que olhar que tipo de terra nós somos, porque a palavra de Deus é a semente que foi semeada, e Deus semeia no coração de cada um de nós. Muitas vezes no mundo que nós estamos, nós vemos que muita gente, a terra, nem foi preparada, a semente cai e fica ali, as aves vêm, comem e fica por isso mesmo. É o que nós vemos aqui, a partir do versículo 10. Os discípulos aproximaram de Jesus e perguntou para ele por que ele falava em parábola. E Jesus fala, porque a vós é dado compreender os mistérios do reino, mas a eles não. Meu irmão, minha irmã, a terra boa, que acolhe a semente, que produz fruto, são aqueles que foram escolhidos por Deus para compreender os mistérios do reino de Deus. Que você seja um deles, uma delas, entendeu? Que nós estejamos e estamos, porque você está participando das coisas de Deus. E nós fomos escolhidos por Deus para sermos católicos, apostólicos romanos, para nós conhecermos toda a verdade revelada, para nós estarmos mergulhados na igreja instituída por Jesus. Ele criou esta igreja. Ele criou, falou para Pedro, tu és pedra e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Nós estamos na igreja de Jesus. O Pai quis que nós estivéssemos aqui e saboreássemos as maravilhas da igreja. A igreja que tem os sacramentos, que tem as bênçãos. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. E tem muita gente nesse mundo que não faz parte. Isso é verdade. Por isso que a missão da igreja é evangelizar. Quantas pessoas nesse mundo não conhecem Jesus, ou não aceitam Jesus, ou não aceitaram Jesus, vivem numa vida de hedonismo, de prazeres, de busca das coisas do mundo, que vivem envolto às coisas do mundo, fecha os ouvidos, fecha os olhos, fecha a mente, fecha tudo para Deus. E eles não compreendem. É a palavra de Isaías aí. Olha o que ele fala lá no final de Isaías. Tem olhos e não veem, ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convirtam e Deus não os sare. Muitas pessoas estão assim. Não é que Deus fechou o coração delas, é que elas se fecharam a Deus. E Deus muitas vezes não consegue penetrar nesses corações, porque Deus respeita a liberdade das pessoas. E isso existe muitos nesse mundo. Por isso que a messe é grande, os operários são poucos. Nós somos os operários dessa messe, que devemos ir levar a palavra de Deus para tentar converter as pessoas para Cristo. Isso é uma missão nossa, nessa formação de discípulo que o Senhor está nos dando todos os dias. Nós temos refletido na nossa live de manhã. Então é importante para nós mergulharmos na palavra e sabermos que o Senhor semeou. E a semente vai para todo mundo, todo tipo de terra. A semente não está somente na terra boa. O Senhor semeia a semente para todo tipo de terra do mundo. Isto é, todas as pessoas
tem a possibilidade da salvação. Todas as pessoas, cristãos ou não, batizados ou não, todos. Deus escreveu no coração de todos os homens de todos os tempos: faça o bem e evite o mal. Então não tem desculpa. As pessoas podem nunca ter ouvido falar de Jesus, mas ela tem dentro de si a semente de Deus: fazer o bem e evitar o mal. Olha bem para você ver, quando os portugueses chegou aqui no Brasil, na descoberta do Brasil, né? Tem uma carta de Pero Vaz de Caminha que ele diz assim: nós encontramos nessa terra um povo que vive o evangelho sem conhecer. Os índios, né, ditos selvagens, eles viviam em comunidade, em comunhão, ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, não tinha malícia nenhuma e andavam nus, viviam uma vida de simplicidade, de partilha e de amor entre eles. Olha só, viviam o evangelho, mas nunca foi anunciado o evangelho para eles, porque todo homem tem no coração: faça o bem e evite o mal. Então ninguém tem desculpa. E quando a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que não foi batizado, mas faz o bem e evite o mal, é salvo. Deus acolhe. Então Deus semeia a semente para todo mundo, para todo tipo de terra. E se a pessoa não conheceu Jesus, não participa da sua igreja, olha, Deus tem dois jeitos de salvar as pessoas: de forma ordinária e de forma extraordinária. De forma ordinária é nós, dentro da igreja, com o sacramento, nós, de forma ordinária. De forma extraordinária é todo mundo, aquele que vive, que faz o bem e evite o mal. E segue essa ordem de Deus que está gravada, marcada no coração de todos os homens. E Deus semeia a palavra dele para todo lado. E todo mundo tem condições de se salvar. Ninguém pode dizer: eu não sabia, por isso que eu estou indo para o inferno. Não. Todo homem é só viver, fazer o bem e evitar o mal. Pronto. Pode ser o mais rude da face da terra, como os índios, que eram tidos como selvagens, porque andavam nus, mas eles andavam nus e não tinha malícia, não tinha problema nenhum, não tinha esses problemas de sexo, disso, daquilo, não. Respeito, amor, carinho, partilha, participação, era o que eles viviam. A semente, meu irmão, minha irmã, é jogado por toda a terra e em todo tipo de terra, porque o Senhor quer salvar a todos. Mas tem que abrir o coração, porque muitos irmãos não conseguem abrir o coração. Muitos não conseguem ouvir a palavra de Deus, não conseguem ver as coisas divinas. Está olhando para o mundo, mas não consegue perceber a divindade no mundo. Deus, Criador de todas as coisas. O homem, muitas vezes, olhando na natureza, encontra Deus. Mas tem gente que não consegue encontrar. Não porque Deus não semeou, mas porque a pessoa se fechou. Que a gente possa abrir o coração nesse final de semana, pedir a graça de Deus para nós e para todos, para que os homens se salvem, mudem de vida, para que a semente semeada possa produzir fruto no coração de cada pessoa. É lógico, uns produzem 30, outros 50, outros 100, cada um na sua medida, cada um da sua forma. Deus acolhe a todos, porque Deus ama a todos. Que você tenha um bom domingo, uma santa semana e muita paz no coração. E permita que a semente que foi semeada no seu coração produza muito fruto para a glória de Deus e para a salvação da humanidade. Amém? Que Deus abençoe e muita paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.